Estamos recebendo no estúdio o secretário de Saúde, que também é responsável pela Defesa Civil de Jaguaruna, secretário Maicon Laureano. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bica, todos os ouvintes aí da Rádio H2O. Bacana, bem-vindo, Maicon. Obrigado pela visita. Ontem a gente conseguiu no meio-dia te pegar meio no susto, assim, né? Tu terminando aquela primeira visita para ver o tamanho dos prejuízos. Deve ter dado uma assustada ontem, assim, né, Maicon? A gente saiu preocupado daqui. Aí, antes de chegar na praia, já entrei em contato com o nosso coordenador regional, Sargento Heron. Ele já estava a parte da situação e já muito cedo as redes sociais já estavam divulgando, né? E aí, quando a gente vai para um evento desse, a gente precisa dimensionar, ver o que realmente aconteceu, aí fazer uma coleta de informações, mandar lá para os nossos meteorologistas para eles oficializar o que era o evento, né? E a gente vai também muito preocupado com o dano humano. Pois é. Porque, como eu já falei ontem, os prejuízos econômicos a gente corre atrás e recupera. Agora, o dano humano... Mas, felizmente, nós não tivemos nenhum dano humano, né? A gente Sabe conseguiu... que o Luiz Reis, fotógrafo, fez alguns registros, né, da noite ainda, e o Luiz conversou com o Marcelinho e disse, cara, não houve dano à pessoa por pouco, assim, porque disse que tinha casal na areia ali, fazendo o registro do temporal no mar, né, dos raios. Ele falou uns 10 minutos, enfim, um tempinho antes da onda, disse que o pessoal estava ali, o pessoal saiu, coisa de 10 minutos a onda veio, quer dizer... Até nisso, assim, que bom que o pessoal saiu antes, mas podia ter acontecido de fato, né, cara? Veio num horário que, graças a Deus, não tinha ninguém, aí ficou só o prejuízo material. Na Copa 70, algo parecido também. Eu estava conversando com uma família lá, que eles estavam de carro ali na praia, e aí 10 minutos eles saíram de carro e entraram no lote deles ali, na casa deles. Assim que eles entraram, não deu tempo de fechar o portão. A onda veio, pegou o carro e jogou lá no final do terreno. Caramba! Aquele carro que tu falou que foi arrastado, isso, então ele estava na praia um pouco antes. Né? Ele estava um pouco antes, uns 10 minutos antes. Bah. A família não, eram duas pessoas. Eles tinham acabado de chegar em casa. E o carro chegou já fizeram levantamento de prejuízo? A polícia teve lá e tal, teve alguns arranhões, amassou um pouquinho, mas nada muito grave. Eles já tinham saído do carro já. Perto do que podia ter sido, tá ótimo então. Isso. Bah. Mas enfim, só para fazer um balanço geral, então, de ontem, o assunto hoje é sobre saúde, né? Mas como tivemos um tsunami, vamos combinar que é fora da curva, um assunto que nos faz aí falar um pouquinho ainda hoje, Marcelinho. Isso, secretário, só para a gente concluir sobre uma visão dos prejuízos gerados por esse fenômeno ontem em Jaguaruna. Vocês já têm um relatório? Nós já estamos elaborando, né? A gente chama de FID, ele é o Formulário de Informação de Desastres. Esse formulário ele serve para a gente ver se existem critérios para decretar situação de emergência ou estado de calamidade. Não houve esses critérios, né? Sim. O FID ele serve tanto para reportar o evento quanto para tentar classificar se aquilo ali vai evoluir para uma SE, né? Uma situação de emergência, um estado de calamidade. Aí não tinha critérios para decretar uma situação de emergência, ele vai ficar só como FID mesmo, como Formulário de Informação de Desastre. Esse valor a gente levantou ali 45 casas que foram diretamente afetadas, esse valor ele é maior, porque tem muita casa fechada de pessoas que não moram aqui, usam só para o verão, né? Então não chegaram a vir, a gente não conseguiu ver se houve realmente estragos nessa casa. Mas os estragos que a gente viu não eram nada que comprometesse a estrutura física da casa, que tivesse que condenar essa casa. Bastantes muros aí que foram quebrados, e até me chamou a atenção a energia da onda, porque teve um pilar lá, que eu acho que para mais de 200 quilos, foi arrancado ali do muro e levado em 100 metros adiante. Então, portas de vidro que estouraram. Teve uma lanchonete ali na esplanada que estava completamente alagada, mas fora esses estragos não teve nada assim de grande monta que a gente fala. Né? E a extensão, inicialmente, foi colocada a extensão de cerca de 10 quilômetros, mas depois foi confirmado 16 quilômetros, é isso? Isso. Como é que a gente chega nessa distância?
A gente começa a tentar achar o começo e o final da onde tem vestígios do impacto da onda, né? Então, se vocês perceberem, entre a nossa faixa de areia e a parte urbanizada, ela tem uma estreita faixa de duna. Tem aí os seus 3, 4 metros de altura. E ali fica bem marcado a energia da onda, né? Então a gente conseguiu ver aqui, um pouquinho depois do arroio corrente, ela já começa a diminuir. E para a esplanada, ela passou um pouco da esplanada, quase chegando ao torneiro ali. Dando em torno aí, a gente mediu mais ou menos uns 16 quilômetros, onde a onda veio, varreu toda a extensão de areia ali, a área de praia, e bateu nessas dunas, né? Onde não tinha essa proteção natural da duna, a água invadiu. As saídas de córregos, né? Alguns trechos que são interrompidos de apuração do homem, que há décadas atrás foram lá e retiraram, até para a casa ficar de frente para o mar, não tem nenhuma duna atrapalhando. Isso já aconteceu há décadas atrás. Então, essas áreas a água invadiu, foi onde aconteceu os estragos, né? A cena do Luiz ali, que o Luiz Reis fez ali em cima do restaurante ali do Maré Alta, eu acho que explica muito isso que tu está comentando, porque a água veio pelo arroio ali. Veio pelo arroio. E ela vai tomando conta da rua, mas aí ela vai indo pela rua, né? Ela não veio do mar por sobre a duna e veio. Não, como ela veio pelo arroio onde não tem duna, e aí depois ela foi se esparramando, digamos assim. A importância das dunas para isso aí ela é imprescindível. Muito importante. Ontem tu até comentou das casuarinas que teoricamente muita gente quer tirar, né? Porque é uma espécie ela é uma exótica, espécie exótica, né? Não é daqui. Mas neste caso ontem também foi bom que ajudou a segurar a duna. Ela ajuda por causa da serrapilheira que ela cria, né? Ela segura a duna, ela não deixa o vento retirar a duna dali, ela fixa a duna, é uma fixadora de duna, né? Ela tem os problemas ecológicos, ela não é uma espécie daqui, mas ela se adaptou muito bem. Já tem há mais de 40 anos essas casuarinas aqui. E dá uma sombra maravilhosa pra gente ficar embaixo. Eu tenho uns amigos, o Arnaldo Russo, biólogo, e alguns amigos que brigam comigo, brincam, né? Não, nós vamos tirar de capaz, aquilo dá uma sombra tão boa, deixa ela lá, mas não, tem que tirar. Enfim, é uma briga que eu não tenho conhecimento para discutir. Vamos falar agora de saúde, então, secretário Maicon. Eu queria só furar antes, o Marcelinho está cheio de pauta para falar contigo, mas eu queria só antes a gente fazer o fechamento do mês de novembro, do Novembro Azul. A gente esteve aqui falando contigo sobre o anúncio do Dia do Homem, e a gente brincou que os homens não vão, e tu disse que havia uma perspectiva, meu Deus, onde é que eu tirei isso? Havia uma perspectiva de uma boa presença dos homens. Pelos vídeos, eu acho que eu vi realmente um salão bastante movimentado, assim. Os homens, de fato, prestigiaram o evento, foram se cuidar. O que a gente percebeu? No começo eu era cético quanto a isso, justamente por esse conceito que tem que o homem não se cuida, né? Não vai dar muita gente. Que a gente fez um evento muito parecido em maio, um evento muito parecido com esse, em maio, nos mesmos moldes. Também com essa parceria com o Senar, com o Sindicato Rural. E aí, quando a gente se propôs a fazer a saúde do homem ali, o evento do homem, eu pensei, talvez a gente tenha que fazer um esforço a mais, porque o homem ele é mais retraído para isso. E aí a Sueli, que ela é a coordenadora do Senar, ela falou, Maicon, é o contrário, o homem ele vem mais, costuma dar mais adesão do que a mulher. A mulher às vezes diz que vai e não vai. Se o homem diz que vai, ele vai. E nós conseguimos colocar 200 homens. Então nós tivemos 200 homens que foram feitos o exame antes, né? A coleta antes. Dos 200, 160 homens fizeram a coleta no dia, e desses 160, 40 já tinham feito uma coleta antecipada para passar pela consulta com os nossos 2 especialistas que nós tínhamos ali. Tinham 2 médicos especialistas que ficaram na parte de palestras, e depois eles se dirigiram para o 06 para atender esses pacientes. Então dá para dizer que foi um sucesso. Podemos dizer que foi um sucesso. Bastante exame alterado. Nós tivemos bastante exame alterado. Eu vi ali no começo, depois que desses 40 ali, né? Depois que chegou lá o relatório da consulta dos médicos, tinha ali bastante exame alterado, que a gente vai agora dar todo o acompanhamento. Quando a gente fala exame alterado, por favor, não é que agora eu estou com câncer, não é isso. Às vezes uma próstata inchada, uma próstata inflamada, né? Tudo isso é uma alteração no exame que a gente precisa estar cuidando, né? Mas teve bastante exame alterado, e a gente vai estar dando todo o suporte. Esse
compromisso da Secretaria de Saúde quando a gente firmou essa parceria. Qualquer exame que desse alterado, a gente ia em cima e ia cuidar para que ele venha buscar o tratamento, né? Bacana. Tá aí, então. Obrigado por trazer, Marcelinho. Não vou mais interromper a pauta aí da entrevista com o Maicon, mas eu precisava saber, acho que, para fechar esse assunto, parabenizar e torcer que essa onda continue, né? Que mais eventos venham, que daqui a pouco o espaço seja pequeno, que a gente precise pensar em ações em espaços diferentes, porque os homens têm que... Aliás, homens e mulheres, né? A gente precisa parar com essa coisa de que, quem procura acha, não vou atrás, como se o pesquisar fosse me causar doença. Aí, né? Isso. E, Bica, é um trabalho de formiguinha, são idosas homeopáticas, como eu digo, né? Aos poucos e incutindo na mente do homem e da mulher que a gente precisa se prevenir, a gente precisa buscar a prevenção e não esperar a doença aparecer para tratar, né? Exatamente. Secretário, aproveitando a oportunidade também para destacar que o mês de dezembro é um mês relacionado à questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS. Dezembro Vermelho, isso mesmo. A Secretaria terá algumas ações Nós teremos algumas ações. Essa parte fica mais com a vigilância epidemiológica, com a Karen. A Karen já está organizando, já organizou, não demora, vai estar passando o calendário aí. Mas o Dezembro Vermelho não vai passar em branco, a gente vai fazer alguma coisa nesse evento. Secretário, ao longo deste primeiro mandato, dessa primeira gestão do prefeito Laerte, nós acompanhamos no Centro de Especialidades que o atendimento psiquiátrico e psicológico acontecia neste espaço, no Centro de Especialidades Médicas aqui de Jaguaruna. Mas, na última semana, está confirmada, então, a inauguração e já está funcionando o atendimento do CAPS 1 aqui em Jaguaruna? Isso mesmo. Já faz uns 3 meses que ele está funcionando. É porque, como a gente abriu em período eleitoral, a gente não fez inauguração, não fizemos nada. Simplesmente abrimos as portas, colocamos a equipe lá e começaram a trabalhar. Que é isso que importa, né? E, de fato, o CAPS já era uma necessidade, já não dessa gestão, já de antes. Inclusive o Ministério Público já estava em cima, cobrando que fosse aberto o CAPS aqui, né? Porque nós tínhamos uma fila de saúde mental única, que era da saúde mental convencional e porque existem pacientes que eles nunca saem da fila, né? Aquele depressivo crônico, o esquizofrênico, aquelas pessoas que vão sempre vão ter que ter um atendimento psiquiátrico, ou às vezes um atendimento psiquiátrico que vai levar anos ali, às vezes para tratar uma depressão crônica, alguma coisa. E esse paciente, ele ficava na mesma fila do paciente convencional, ele nunca sai da fila, isso aumentava muito os números, né? A gente sempre tinha ali 400 e poucos, chegamos numa época de ter 600 na fila. Por quê? Porque esse paciente, ele acaba não saindo da fila, como ele vai todo mês no psiquiatra, ele não sai da fila, e isso vai aumentando os números, né? Então nós conversamos com o Laerte abraçou a ideia, a gente não consegue fazer nada sem a autorização do chefe, né? Foi muito importante a decisão dele, por quê? Porque a gente está mantendo o CAPS com recurso próprio. E o CAPS, ele não é barato, é uma equipe cara. Sim. Nós temos ali 2 técnicos de enfermagem, enfermeiro, psiquiatra, psicólogos temos 2, artesão, assistente social, tem o pessoal dos serviços gerais, tem o pessoal da recepção, é uma folha alta, né? Mas isso dá para passar depois algum convênio para receber? Dá. É esse momento agora? Isso. Como é que funciona? Eu preciso manter o CAPS no mínimo 3 meses funcionando, gerando produção com recurso próprio, e depois a gente credencia o CAPS. Vai vir uma equipe do Estado. Ele vem uma equipe do Estado e vai fazer o checklist ali. Tem artesão? Positivo. A gente precisa ter diariamente lanche, por exemplo. Tem que ter lanche. Se eu tenho um evento de manhã, vou largar ao meio-dia, tem que ter almoço. Se eu tenho um evento, alguma atividade com o pessoal à tarde, vou largar ali final de tarde, tem que ter um lanche para eles. Então, tem lanche, ok. Aí eles vão fazendo um checklist e a gente passar nesse checklist. Aí começa a vir um recurso federal. Ele não cobre 100%, mas já dá uma boa ajuda, né? Porque tu falou, são mão de obra especializada, tudo é caro em saúde, né? Tudo é caro em saúde. Mas que bom, parabéns aí à prefeitura por ter dado esse passo, porque é fundamental. Eu lamento que algumas cidades menores às vezes tenham dificuldade de implantar o CAPS, porque essa questão psicológica
Já era urgente antes, mas parece que a gente não percebia tanto. Eu acho que com a pandemia a gente passou a perceber que é urgente, Exatamente. cara. Tem que ser trabalhado isso. Ela já vinha numa curva ascendente antes da pandemia, e a pandemia, ela potencializou isso. E hoje eu não vejo quem não precisa, né? Todos nós temos que ter um acompanhamento, um cuidado. É verdade que a grande maioria não faz, ainda passa, a gente falou agora há pouco da saúde do homem, por uma série de preconceitos, ainda existe uma série de preconceitos, de falta de compreensão que a doença psicológica é uma doença e que a gente tem que encarar isso. Nós acompanhamos aqui recentemente, não vamos, né, dar nomes, nada, mas um caso de alguém próximo a nós aqui da rádio, ouvinte, sempre nos acompanhando, que passa aí por um problema com alcoolismo, com depressão. E é difícil, né, Marcelo, de acompanhar, porque a pessoa não quer ela não quer ajuda, né? Às vezes está disponível, mas ela não quer ajuda e passa por isso, por ser uma doença psicológica, por a pessoa não querer resolver o problema, né? E quando vai procurar ajuda é porque a doença já manifestou sintomas fisiológicos. Aí é o grande problema. Ela é uma doença que não aparece da noite para o dia. A gente vive numa época, eu converso bastante isso com uns amigos meus psiquiatras, a gente vive numa época que a nossa mente não está no presente. Ou ela vive no passado, nas amarguras e no rancor, ou principalmente no futuro, na ansiedade. Então nós temos hoje uma população que isso está sendo meio que cultural, a ansiedade. Isso traz problemas ao longo do tempo. Se eu não trato essa ansiedade, ela evolui para uma depressão. O próprio estresse também vai evoluindo para uma depressão e vai chegar um momento que essa doença ela começa a apresentar sintomas físicos. Problema de pressão alta, queda de cabelo. Alguma coisa vai estourar. Isso. É porque quando a gente está na ansiedade, está no estresse ali, a gente aciona um sistema de defesa do organismo que é o sistema de luta e fuga. O sistema de luta e fuga na evolução do ser humano, ele serve para mim levar aquele susto, aí o organismo dispara uma carga de adrenalina no corpo, tem uma vasoconstrição periférica, a pupila se dilata, coração acelera, a respiração fica ofegante, aquilo ali para mim achar energia do nada e fugir. A ansiedade e o estresse te leva a acionar esse instinto de luta e fuga. Então o que acontece? As pessoas estão constantemente com a adrenalina lá em cima, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa das produções, dos números. E isso vai chegar um momento que o corpo vai pedir ajuda, né? Então, quando chega nessa parte onde apresenta o sintoma fisiológico, já fica tudo mais difícil de tratar, porque aí agora não é mais não é só a terapia, agora vai precisar entrar com uma intervenção química, vai precisar entrar com os faixa preta, com os ansiolíticos, e aí tudo fica mais difícil. Mas o que me preocupa é que as pessoas estão achando normal. Eu fico vendo as pessoas trocando receita entre elas, como se fossem, né? Não, eu tomei esse aqui, e é tudo proibido. Tudo tá vermelho, tá já preto, e um indica pro outro, eu fico olhando. Cara, o mundo tá ficando louco? Tá verdade, Vic, eu percebo que tu é bastante observador. Isso é uma verdade. As pessoas ficam trocando receita, trocando medicamento. Eu ando meio ruim, tu não toma aquele medicamento faixa preta? Tomo, vou conseguir uma cartelinha para ti. E eles ficam trocando isso como se fosse bala. Que doido, cara. Quer dizer, mas é que porque é o que tu falou, a gente tá nessa máquina, tá girando. Tá ficando uma coisa cultural, a ansiedade, o estresse. E esse aparelhinho, a gente não aprendeu a lidar com ele ainda, como sociedade, a gente ainda não aprendeu a lidar. Tem gente que não consegue desligar, não desgruda. Isso. Agora de manhã eu tava brincando que eu mandei um recado para um amigo, eu só mandei, ele já respondeu. Eu disse, meu Deus, o cara vive com o olho. Eu sempre aviso o seguinte, até já, né, coisa que a gente não deve fazer de pessoalizar, mas é urgente para falar comigo, me liga. O WhatsApp para mim não é urgente. Eu tô conversando com o Michael, eu não vou ficar olhando meu WhatsApp. Eu tô conversando com o secretário, Michael. Então é urgente, me liga, cara, porque senão pode demorar 2 horas para eu ver o recado no WhatsApp. Se eu estiver dirigindo, eu não vejo, enfim. Mas eu sou minoria. A maioria anda com o olho na tela o tempo todo, cara. O tempo todo, viciado em tela. E o grande problema, esse vício tem cada vez diminuindo a idade. Eu vejo crianças aí de 2, 3 anos já na tela. Se tira dela, ela começa a chorar. Quando a criança está estressada, está chorando, dá um celular para ela, dá o tablet para ela. Então já vai acondicionando a criança naquele vício de tela já desde os primeiros anos de vida. Sim. Aí vai abrir uma outra discussão sobre frustração, sobre pais que não querem frustrar. Vai longe. Michael, mas é impressionante, muito bacana parabéns pela iniciativa. Quanto tempo agora, quantos meses ainda o CAPS está funcionando há quanto tempo? Desculpa. Já está há 3 meses, a gente já solicitou a visita do Estado. Para esse ano eles não vão conseguir vir, a gente está aguardando eles então para janeiro.
Chegando em janeiro, a gente está lutando já para deixar tudo certo, tudo dentro dos protocolos, para que em janeiro a Secretaria de Estado faça a vistoria e tão logo nos libere esse recurso, né? Mas aí o Laerte disse, vai janeiro, fevereiro, dá para segurar, a prefeitura segura um... O Laerte, como ele diz, palavras dele, Maico, bota para rodar, pode deixar. Secretário, e de que maneira vocês têm o protocolo de procedimento para incluir novos pacientes? Inicialmente, o paciente procura a unidade básica de saúde da sua comunidade, é isso? Ele pode procurar a unidade básica, né, a unidade de saúde, e por lá o próprio médico vai encaminhar ele para o CAPS, ou essa pessoa pode procurar o CAPS diretamente. O CAPS é porta aberta. Mas procurar diretamente é igual ao hospital. Não funciona exatamente igual a um hospital. Ele é porta aberta no sentido de acolher, né? Acolhimento. Qualquer um que entrar no CAPS, ele será acolhido. Então, nós temos a nossa sala de acolhimento, nós temos lá as psicólogas e assistente social que vão acolher esse paciente e, dependendo das queixas, né, dos sintomas desse paciente, ele já pode entrar diretamente pelo CAPS, ou então ele é encaminhado para a unidade de saúde, né? Existem critérios, obviamente não dá para todos ir lá, né? A gente pretende ampliar os serviços para o ano que vem. Hoje a gente consegue atender pacientes de 16 anos para cima. E o CAPS 1, ele é mais genérico, a gente diz assim, né? Eu posso, dependendo, o que vai depender é a equipe que eu tenho. Eu posso atender a parte de alcoolismo, TEA, infância, vai depender da minha equipe, né? Então, a nossa ideia é para o ano que vem ampliar. Eu preciso contratar mais uma equipe, eu queria trabalhar com crianças também. Para isso, a gente precisa contratar uma equipe que seja especializada em infância, um psiquiatra com especialidade em infância, psicólogos com especialidade em infância, para a gente poder abranger mais aí o nosso espectro de atendimentos. Muito bacana. Daí é projeto futuro, quer dizer, encaixa primeiro esse primeiro credenciamento, estava me fugindo a palavra, e aí depois se pensa nessa ampliação. É muito importante. E hoje, os profissionais da saúde hoje têm uma gama impressionante de atendimentos, né? Tu tem especialistas para quase todas as áreas, assim, e em quase todas as faixas etárias. É verdade que são mão de obras mais caras também, né? São. E o que nos ajuda muito são os consórcios, o CISAMUTRA, né? Lá no meu município a gente precisa de um psiquiatra, né? Então o consórcio nos ajuda muito na ampliação desse leque de especialistas, né? Então hoje, se eu não tenho cadastrado, contratado no município, mas eu consigo comprar pelo CIS. Então isso nos ajuda bastante. Bacana. Secretário de Saúde, Michael Laureano, também o homem da Defesa Civil, enfim, Jaguaruna é isso, tem que cruzar, cabecear, tem que fazer de tudo um pouco. A Defesa Civil, eu chamei o Laerte e disse, Laerte, os dois eu não vou conseguir tocar. Imagino. Aí eu estou nessa transição, estou deixando a pasta da Defesa Civil. A gente ainda já está procurando o próximo coordenador. É porque fica muito difícil tocar as duas pastas, porque são duas pastas importantes. A saúde nos demanda mais tempo, né? Eu costumo dizer que a saúde é uma prefeitura própria, assim, separada. É uma subprefeitura. Tanto é que o secretário ele tem a mesma responsabilidade no CPF que o prefeito. O secretário de Saúde e secretário de Educação, ele responde igual o prefeito. As ações que eu estou tomando hoje, eu posso vir a responder a elas depois que eu largar o cargo de secretário, né? Fica lá. É isso. Ó, tem o pessoal te mandando um abraço aqui. O mestre João Lucas mandou um abração para ti. Quem chegou aqui, a Fátima da Gaivota, manda um bom dia. Não, Fátima Gaivota, Bica. Manda um bom dia. Fabrício Prates está mandando um abração, desejando um bom dia. O Dilnei, a dona Suzana do Rincão está mandando um abraço, um bom dia abençoado a todos. Bom ouvir a H2O, bom ouvir as novidades em Jaguaruna. Importante que o pessoal vai aprendendo. Eu acho que a rádio nós temos recebido isso ao menos na rua de alguns ouvintes, de que a rádio tem ajudado às vezes a levar essa informação que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem esse atendimento em Jaguaruna. Porque, voltando à questão dos problemas psicológicos, a questão do CAPS,
família tem que abraçar, amigos tem que abraçar, porque sozinho não, ele vai tentar uma fuga, né? Geralmente ele vai tentar achar, nesse caso que nós falamos, né, Marcelinho? Eu quero ajuda, mas eu quero ajuda do meu jeito, né? Eu não quero uma ajuda, não é o que o psicólogo diz, não é o que a secretaria... Eu quero que seja do meu jeito a ajuda. Daí não é ajuda, daí a gente está só incentivando a manutenção do vício. Isso mesmo. Então é isso. Secretário, agradecer a sua participação. O nosso tempo está limitado hoje, então a nossa pauta incluiria aí outros temas, como a condição hoje de reforma nas unidades de saúde do município e também a construção da unidade de saúde do Beija-Flor. Isso, exatamente. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente que agradece. Mas não dá para o Maico rapidinho só falar em que ponto está a reforma, Maico? Fazer um check-up ligeirinho? As reformas, nós temos 7 unidades de saúde em reforma. Algumas não vão ficar pronta esse ano, a gente já está na fase já de término dessas reformas. A reforma é sempre mais complicada do que a construção, porque a gente vai mexendo e vai aparecendo coisas. Então a gente teve que fazer alguns aditivos ali, foi preciso, coisas que vão aparecendo no decorrer da reforma, mas no geral elas estão já na fase de encerramento. Algumas unidades inclusive já praticamente terminaram, Riachinho, Incruso, faltam só alguns detalhes. Maravilha. Obrigado, secretário Maico Laureano, secretário de Saúde.